Olá, paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Aqui quem vos cumprimenta é sua irmã em Cristo, irmã Tamires. Irmãos, eu quero aqui contar um testemunho do que Deus fez na minha vida, amém? Um testemunho que o Senhor fez. Esse testemunho para aquelas pessoas que passam lutas em seus lares, né? Que passam lutas, né, dentro das suas casas. Amém? Bom, para começar, para quem não me conhece, né, como eu disse no início, me chamo Tamires, tenho 30 anos de idade, né, moro em Alvorada, Rio Grande do Sul. Testemunho sobre a minha mãe. Ela nasceu num berço evangélico, mas ela acabou se batizando ali com 11, 12 anos de idade e depois acabou se desviando por causa que ela não aceitava, ela não queria seguir, né, a doutrina. O que aconteceu? Então nisso ela acabou se revoltando contra Deus, acabou não querendo saber de Deus e começou a ficar contra o Senhor dos Exércitos, né? Contra o Senhor Jesus. Então ela começou a seguir a vida dela, né? Ali vivendo uma vida que não é de Deus, acabou indo para as bebidas alcoólicas, né, se envolvendo com bebidas alcoólicas ali, a ponto de ficar bebendo diariamente bebidas alcoólicas, né. Ele teve uma vida ela teve uma vida de luta, né, sem Jesus, uma vida de sofrimento sem Deus. Nisso ela culpava Deus por causa que ela achava que Deus era o culpado de ela ter tanto, digamos que, de ela ter tanto sofrimento. O tempo passou, né, e um belo dia, eu, que era filha dela, acabei aceitando Jesus Cristo de Nazaré como meu salvador da minha alma. Agora os irmãos imaginam uma pessoa que praticamente é ateísta, né? E revoltada, não somente ateísta, mas revoltada com Deus. E imediatamente eu vou lá e acabo aceitando Jesus Cristo na minha vida. Agora, irmãos, imagina a situação da luta que foi. Porque foi luta. Quando a irmã lá na frente fez o apelo para mim, entregou um recado de Deus, que Deus estava me chamando, que era para mim aceitar Jesus, na mesma hora eu passo, ainda mais quando é a igreja ainda de doutrina, né? Que era na Deus de amor. Mas eu acabei aceitando Jesus, acabei sentindo aquele ardor no peito, né? Quando a gente sabe que é Deus que está falando conosco. E acabei aceitando Jesus na minha vida. A partir dali comecei a minha luta com ela, por causa que quando ela me via de saia, ela queria que eu tirasse a saia. Ela dizia que não tinha feito filha para virar crente, que ela não aceitava eu usando saia, que eu parecia uma velha, que eu parecia uma senhora. Eu tirei todos os meus brincos, né? Não pintei mais o meu cabelo. Ela ficou revoltada, falou: não, tem que usar brinco, tu tem que voltar a usar as tuas roupas que tu era. E ali ela não aceitava. E às vezes eu chorava, né? E ficava ali falando: meu Deus, por favor, me ajuda. Eu implorava para Deus no pensamento, para Deus me ajudar. Eu comentava com a minha tia, e a minha tia falou que não era para me dar crédito a ela, que era para mim entregar nas mãos de Deus, porque Deus iria agir, né? Porque Deus iria. E foi assim que aconteceu. 2 meses depois, essa minha tia, que eu acabei ficando sozinha na minha família evangélica, servindo a Deus, ninguém servia ao Senhor. Então minha mãe pensou: bom, ela vai se desviar agora que a minha filha vai sair da igreja. Até que enfim minha filha vai se desviar. Mas eu não me desviei, eu permaneci lutando, né? Foi difícil para mim, foi. Mas quando a gente está focado em Deus, a gente olha só para Deus, não olha para o lado, a gente continua mesmo com luta, mesmo sem entender, mesmo não aguentando, a gente permanece fiel ao Senhor Jesus. E Ele é Deus que está conosco todos os dias. Amém? Então, meus amados irmãos, o tempo passou. A minha mãe começou a me perseguir para mim não ir na igreja. Ela pegava minhas saias e colocava pro lixo, né? Minhas roupas, colocava pro lixo. E mesmo assim eu ganhava saias de novo, né? Quando eu colocava pro lixo eu ganhava outras saias. Que era Deus enviando para mim a ajuda, né? Deus estava demonstrando que Deus estava do meu lado. Mas
ela começou a colocar empecilho pra mim não ir na igreja, dizendo que eu não podia ir. E eu ia na igreja, orava ao Senhor, falando, meu Deus, por favor, me ajuda. Eu começava a orar ao Senhor e buscar o Senhor. E lá na igreja era revelada que Deus tinha uma obra na minha família, que Deus iria salvar minha mãe. E era isso que eu estava pedindo ao Senhor. Mas ela começou a amar, né? Foi acalmando, foi aceitando aos poucos, né? Que eu tinha escolhido aquela religião para minha vida, que eu tinha aceitado Jesus para ser meu salvador. Mas às vezes ela tinha uma recaída, né? Ela tinha ali uma recaída de não querer que eu usasse aquelas roupas, né? Ela dizia assim, de novo, sou de saia. Quando eu ia pro colégio, eu ia até pro colégio de saia, meus irmãos amados. Eu ia pro colégio de saia ainda, né? Que não aceitava eu usando saia, né? Chamava de vovozinha porque eu usava saia, mas eu permaneci firme. Eu dizia, o que que tem usar saia? Qual o problema de usar saia? Mas ali foi permanecendo. Um dia as lutas começaram a piorar dentro da minha família, com a minha mãe. Porque ela começou a me perseguir para mim não ir na igreja de jeito nenhum. Então ela dizia assim, ao ponto de eu ficar 1, 2 semanas assim na igreja, porque ela não deixava. Ela dizia, não, hoje tu não vai na igreja, hoje tu não vai na igreja. E eu, para mim obedecer ela, né, eu não ia. Mas até o ponto que eu dizia assim, não, hoje eu vou na igreja. E quando eu botei na minha cabeça que eu ia na igreja, eu falei, não posso deixar assim servir a meu Deus, eu tenho que ir buscar ele, né? Tenho que buscar ele. Então eu disse, hoje eu vou. E ela dizia, não, tu não vai. E eu dizia, por quê, mãe? E ela dizia assim, não, tu não vai por causa que tu tem que fazer isso aqui, as coisas em casa. Então eu ia lá, fazia as coisas em casa. Quando chegava no outro dia, ela dizia, não, tu não vai porque faltou tu fazer isso. E foi aí que eu disse, não, hoje eu vou. E eu bati o pé e fui na igreja. E ela disse, se tu for na igreja, eu vou lá, eu vou fazer um fiasco na igreja. E eu dizia assim, eu vou em nome de Jesus. Daí eu ia na igreja e lá eu apresentava minha mãe para Deus. Eu dizia, Deus, faça que quando eu chegar no meu lar não aconteça nada de mal comigo. Que essa revolta que a minha mãe tem, que ela não venha ficar revoltada, que venha acalmar o coração dela e que venha dar tudo certo. Então eu chegava em casa e minha mãe estava calma e estava outra pessoa, porque, irmãos, colocar um parênteses aqui sobre obedecer a mãe, né? Talvez você possa se pensar, mãe, tu desobedeceu a tua mãe, bateu o pé e foi. A Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe, para que vive longo tempo sobre a terra, né? Mas o problema é que nós devemos sim obedecer os pais e os pais. Porque os pais é como se fosse Deus na terra, né? Os pais como se fosse Deus cuidando da gente na terra. Então nós devemos obedecer sim os pais. Mas nesse caso, que cada caso é o caso. Nesse caso, não era minha mãe que estava falando comigo, era um espírito maligno, era o próprio Satanás que estava usando ela para me impedir de fazer a vontade de Deus. Então, quem tem que obedecer a Deus, primeiro os pais. O que a Bíblia diz? Obedecer primeiro a Deus, né? Deus em primeiro lugar, né? E assim, então, cada caso, né? É um caso. Então, eu ia estar tudo calmo, né? E assim foi indo, né? E foi acontecendo várias vezes de ela não deixar ir. E eu dizia, não, mãe, deixa eu ir. Hoje eu vou. E ela dizia, se tu for, eu vou lá, vou fazer um fiasco na igreja, eu vou atrás de ti. E eu ficava com medo, né? Porque ela falava bem irada, bem braba, assim, sabe? Mas eu ia por causa que eu estava convicta de fazer a vontade de Deus. Eu estava ali pronto. Quando eu aceitei Jesus, não foi para brincar. Quando eu aceitei Jesus, foi para fazer a vontade dele mesmo, sabe? Não para fazer sim a vontade de Deus, foi para servir a ele, né? Para estar na presença de Deus. Como é que aconteceu agora? A parte que a minha mãe, ateísta e revoltada com Deus, se converteu a Jesus. Agora isso vai ficar na parte 2.